Mais uma vez, agradecendo a presença de todos, dando a boa tarde ao presidente, ao conselheiro Saulo, em nome de todos, a nossa secretária de controle externo, Ana Paula. Nós já vamos dar início, então, a mais uma tarde de aprendizado, já convidando aí o Dr. Lamartine Moreira Júnior, que é o presidente do CREA, do Conselho Regional de Engenharia. O Dr. Lamartine é engenheiro civil, tem um extenso currículo também na área, e atua profissionalmente em engenharia diagnóstica, avaliação de imóveis urbanos e rurais, laudos técnicos, assistência técnica em processos judiciais e perícias judiciais. Doutor Lamartine, seja muito bem-vindo, está com o senhor a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim. Então é um prazer enorme estarmos aqui, todos contribuindo nesse momento, né, onde as discussões do momento do transporte urbano é crucial, visto que temos aí algumas obras que estão sendo realizadas em Goiânia, e justamente nesse caso da mobilidade urbana, que vem contribuir muito com os nossos desafios. Nesse início, a princípio temos que estudar, né? De onde o passageiro está saindo e para onde ele está indo. Isso aí acho que é o grande X da questão para a gente poder dimensionar as nossas vias, né? Ter todo esse tratamento urbano. Mas vou contar uma pequena historinha sobre o transporte coletivo, que é o tema principal aqui da nossa palestra de hoje. No governo passado, né, o Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás preparou, né, estava elaborando um plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana, no qual chegaram a atingir, segundo as informações que temos, até 70% do contrato. Mas, infelizmente, ele foi suspenso e não foi retomado ainda na atual gestão. Esse estudo é justamente para entender um pouco mais do desenvolvimento das regiões metropolitanas, porque, igual comentei há pouco, né, às vezes um passageiro está vindo de um ponto, está indo para outro, e às vezes a grande maioria pode ser de onde que a gente, às vezes, pode ser que ele está chegando, é que agora eles estão saindo. Então, há realmente todo esse intuito aí de estarmos aí trabalhando nesses estudos mais aproximado, mais apropriado, para a gente entender um pouco mais a mobilidade urbana. No segundo sentido, né, estamos aí com o plano diretor de Goiânia, ainda nos seus finalmente aí, justamente tentando cuidar dessa mobilidade urbana, o quanto ela é importante. Para isso, já foi feito alguns corredores, né, para viabilizar, para agilizar o transporte urbano, o quanto a gente diminuiria o fluxo de automóveis e impactaria menos na emissão de carbonos, entre outras problemáticas do deslocamento dos usuários dentro da cidade, né? Então, o transporte público tem uma alta capacidade, é a essência da mobilidade urbana, né? Em países aí onde temos um metrô bastante movimentado, que conseguimos aí dar essa fluidez, né? É o caso no nosso caso específico, do transporte urbano, que a gente conseguiria diminuir essa parte aí do deslocamento dos veículos, tornando a cidade um pouco mais agradável, tirando um pouco dos trânsitos. Então, assim, e o plano das empresas acontecem com as condições onde que a gente vê no dia a dia, né? O excesso de veículo prejudica o deslocamento da mobilidade urbana, né, dos próprios veículos aí que fazem esse transporte. Então, nesse momento, realmente há de ter esse debate para a gente achar
as melhores maneiras para a gente fazer essa política do transporte público realmente ser discutida com carinho e ser implementada pelos nossos órgãos aí, que são o poder executivo integrado aí com a parte toda da engenharia, né? Por exemplo, a gente tem, já aproveitando nesse sentido da mobilidade, teria que termos aí os semáforos inteligentes, né, para facilitar o desenvolvimento, a travessia de pedestre. Então, nesse sentido, que a gente acredita que realmente esse é um estudo bem, porque isso acaba integrando o transporte coletivo, às vezes com o transporte cicloviário, né? Essas vias que estão sendo desenvolvidas, estão sendo implantadas aqui em Goiânia, a gente poderia ter uma expansão maior, atingindo aí as cidades vizinhas, né? Que toda a região metropolitana ela avançaria e seria de fácil como é que faz? De fácil movimentação entre o transporte coletivo e o cicloviário, que às vezes a gente pode ser observada em outras capitais fora daqui de Goiânia, fora do Brasil, né? Precisamos também, nesse sentido, ter uma logística dos transportes de cargas, né, dentro da própria cidade, principalmente nos centros mais movimentados, onde atrapalha bastante. Então, há de se realmente ter todo esse cuidado para a gente fomentar essa parte aí da logística. E o CREA, enquanto departamento técnico, coloca todos à disposição para a gente vir, continuar estudando, né, talpado aí, que tem um bom conhecimento nessa área aí, que também, se ele, porventura, eu esquecer de alguma coisa, Pádua, que você complete aí. Então, assim, a gente sempre coloca à disposição, Jaqueline, para a gente estar trabalhando a quatro mãos aí, discutindo o tema que a gente sabe que é de grande relevância. Seria realmente nesse momento, né, as palavras iniciais, e fico aí à disposição para tirar dúvidas, né, ou alguma coisa que se faça necessário. Nós agradecemos as palavras do Dr. Lamartine Moreira Júnior, que é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Ele fez referência aí ao Pádua, que é também do CREA. Você quer fazer algum complemento, Pádua? Pádua, o seu som está desligado. Isso. Boa tarde a todos. Esse assunto ele é muito discutido no CREA. Nós temos lá uma comissão de acessibilidade e mobilidade. E nós temos participado muito das discussões, como o Lamartine falou, da discussão do plano diretor da região metropolitana, que ele tinha sido contratado na gestão anterior, depois, no final da gestão, foi suspenso e depois não foi mais retomado. Então, ele está quase concluído, mas ainda falta um pedaço desse plano. Plano diretor de urbanização integrada. E nós temos visto muita discussão em torno do plano diretor de Goiânia e também no plano de mobilidade de Goiânia. Então, a gente acha inviável a gente discutir um plano de Goiânia sem discutir o plano da região metropolitana. Gostaria até de pedir com as pessoas que estão participando desse evento hoje, de saber como a gente poderia fazer para concluir esse plano da região metropolitana, para então nós entendemos que cada município deveria fazer o seu plano de mobilidade. Porque essa discussão que nós fizemos no CREA, acabou que ela não foi concluída. Ainda falta muita coisa e nós entendemos isso, que essa discussão ela tem que ser levada adiante. Essas contribuições de hoje são importantíssimas, né? As visões que foram apresentadas aqui. A professora Érica, por exemplo, ela já participou conosco lá no CREA de muita dessa discussão. O Grafite também, são parceiros nossos nessa discussão. A gente quer ver esse assunto avançar.
esse de hoje é um passo muito grande, né, que nós estamos dando essa oportunidade para cada um apresentar aqui o seu ponto de vista. Infelizmente, nós do CREA entendemos que o nosso ponto de vista ele foi, em parte, né, abortado, porque não conseguimos concluir. Mas nós estamos aqui à disposição também para qualquer assunto que for levantado e a gente puder contribuir, nós estamos prontos para isso. E já vou passar, então, para convidar a professora doutora Patrícia Vilela Margon, a professora titular efetiva do curso de Engenharia de Transportes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no campus Goiânia, vice-líder do Núcleo de Pesquisa e Planejamento em Engenharia de Transportes, também do IFG, e integrante do Grupo de Pesquisas em Comportamento em Transportes e Novas Tecnologias, registrado no CNPq. É doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Transportes da UNB, mestra em Engenharia Civil e engenheira civil pela UFG. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, a palavra está com a senhora. Boa tarde a todas e todos, agradeço bastante o convite do TCE, me deixa muito feliz ver essa discussão do transporte, a discussão da mobilidade, da importância do transporte público, estar permeando aí, né, outros lugares, outras áreas, para discussão, porque é uma discussão social, acima de tudo é uma discussão social, está relacionada com a nossa qualidade de vida, está relacionada com a produtividade da nossa cidade, da nossa região metropolitana, mas é, acima de tudo, um problema, uma questão da cidade mesmo, tá? Eu preparei uma apresentaçãozinha bem breve, tá? Só para colocar alguns dados aqui para a gente fazer uma discussão. Bom, gente, o título que eu dei aí foi o nosso tema, né? A nossa temática de embate, a melhoria do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Bom, e aí eu vou pegar só rapidinho aqui, né? Nós não temos uma aula, o professor tem esses tics, né? Mas é só para a gente lembrar o que nos diz, né, a lei que institui aí a Política Nacional de Mobilidade Urbana aqui no Brasil, né? Então, eu tenho uma prioridade elencada por essa lei, que é de 2012, né, onde a minha prioridade no sistema são os pedestres, em segundo lugar, os ciclistas, em terceiro, bicicletas de serviços, em quarto, o transporte coletivo, depois aí vem os motorizados, né, semipúblicos, táxi e veículos de carga, os carros compartilhados e depois os veículos individuais, carros e motos, né? Então, isso já está preconizado em uma lei há quase 10 anos. Mas é uma questão que eu sempre falo e penso, por isso que eu acho muito importante esse diálogo aqui, de como é que nós estamos realmente planejando a nossa cidade e quando fazemos uma obra ou pensamos em uma obra, colocamos ela nessa elencação de prioridades, né? É uma figurinha bem batida, né, mas que eu adoro, porque ela mostra aí como é que, porque toda cidade, ela vai ter um espaço viário ali destinado, né, à locomoção das pessoas. E esse espaço, ele, previsto em lei também, a distribuição desse espaço tem que ser equitativa. E aqui dá uma comparação, né, faz uma comparação para a gente, a fonte é a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a ANTU, né, o que ocupam ali, dentro de um espaço viário, um ônibus com 60 passageiros, né, 60 ciclistas, e o que são 60 pessoas em carros, né, com a média de ocupação brasileira que nós temos aí, né, de 1 a 2 pessoas por veículo no máximo, né, então como é que esse espaço está sendo ocupado, né? Quando eu penso em um sistema viário, que ele é feito, implantado e planejado para transportar pessoas e bens, né, aqui eu tenho uma comparação do número de pessoas que eu estou colocando aqui no meu espaço viário, utilizando um veículo privado, né, que é o automóvel, em comparação aqui, né, a um transporte, aqui no caso é um VLT, a um transporte coletivo, a um transporte público, né? Então, é essa própria concepção, esse espaço é de quem, ele é para quem? Quando eu estou investindo em construir um viaduto, quando eu estou duplicando uma via, eu estou favorecendo quem, né? Aí só mais um parâmetro para a gente ver, o foco da imagem está meio distorcido assim, mas aqui eu faço uma comparação de uma capacidade de um corredor.
considerando uma faixa de largura comum das nossas vias, né, 3,5 metros, lógico que via boa, né, uma via para um fluxo alto, né, e essa via com 3,5 metros de largura, se a gente guardar um tempo ali de 1 hora, dentro de carro são transportadas 2.000 pessoas. Dentro de ônibus comum, aquele ônibus que divide a via com outros carros, nessa mesma hora eu transporto 9.000 pessoas. De bicicleta, lógico, dando exclusividade para esse veículo, 14.000 pessoas. Se for andar a pé, seriam 19.000 pedestres, né? Num ônibus que tem um corredor prioritário, eu já vou transportar 20.000 pessoas. Se for um VLT, né, o veículo leve sobre trilhos, 22.000 pessoas. Se eu tenho um corredor exclusivo de transporte público por ônibus no modelo BRT, nessa mesma hora eu transporto 43.000 pessoas. Se eu tenho uma via completamente exclusiva e segregada com esse mesmo ônibus, ela vai para 80.000 pessoas. E quando eu tenho uma linha de metrô, para 100.000 pessoas por hora. Mas o que a gente vê que está acontecendo aqui, né, no nosso país no geral, e é claro que isso também reflete aqui na nossa região metropolitana, né? Quando eu vejo o número de passageiros equivalentes transportado por mês no sistema de ônibus urbano, geralmente essa comparação é feita com os meses de abril e outubro, né, que ficam fora das férias escolares e acumulam ali a maior demanda no transporte público, eu tenho que o número de passageiros equivalentes transportados vem caindo, né? A lei da mobilidade anterior é isso aqui, onde eu devia estar priorizando esse tipo de transporte, mas o número de passageiros vem caindo, né? Da mesma forma que o número da frota também vem caindo. Todas essas fontes da NTU, tá, gente? Bom, a evolução do índice de passageiros por quilômetro, né, que é um fator aí, quem faz os cálculos do transporte público sabe a importância disso, até para eu colocar o preço da tarifa, desde 94 ela vem despencando, né, em laranja a gente temos dados de abril, em azul os dados de outubro, né, em 2019 nós chegamos aqui, então eu tenho uma queda, né, nesses 25 anos de intervalo de análise, uma queda substancial do número de passageiros transportados pelo transporte público, né? Vamos datar aqui, vem a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Depois disso, eu caio. 2014, todas as nossas expectativas de um boom no transporte público com a Copa do Mundo, os projetos vieram, mas as obras não chegaram, né? E isso tudo, gente, confrontando com uma nova, né, um novo tipo de transporte, um novo aliado aí na guerra contra a lacuna deixada entre o transporte privado e o transporte público, que são os transportes por aplicativo, né, transportes por demanda. Então, quando eu tenho, aqui eu tenho um gráfico tridimensional, né, eu tenho a transferência modal. O que é isso, né? Aqui eu estou analisando se 1% dos meus passageiros do transporte público migra para um transporte de aplicativo, né? Quantos bilhões aqui eu vou perdendo, né? E quando isso vai crescendo quando eu tenho uma porcentagem maior de migração, né? Então, a gente pode chegar aqui, ó, num exemplo de São Paulo, com 10% da população migrando do transporte público para o transporte por demanda por aplicativo, eu posso chegar a um impacto aqui de 5,42 bilhões de reais de defasagem, né, do transporte público. Além desse tipo de transporte, também poder colaborar com o aumento do congestionamento, né? Aqui é a mesma coisa, essa foi uma pesquisa apresentada pela NTU em 2019, né? Considerando várias cidades, algumas regiões metropolitanas, né? Berlândia, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, e temos dados de Goiânia também, mais para frente. Então, aqui eu tenho o impacto, né, dessa migração das pessoas que saem do transporte público coletivo e começam a utilizar o transporte por aplicativo. Por favor, não me entendam mal, o transporte por aplicativo veio, sim, preencher uma coluna, uma lacuna que havia ali entre as pessoas que usam o carro individual privado e as pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, mas usam o transporte público, né? Essa migração aí impacta seriamente o transporte público. Bom,
Aqui a gente pode dar uma analisada geral, né? Assim como eu tenho os transportes por aplicativos chegando cada vez mais, aqui mostra uma análise do que vem sendo feito, né, em termos de empreendimentos, no geral, da mobilidade urbana, né, de vários fatores que estão aí alinhados, né, na mobilidade urbana, né, o aeromóvel, que é uma discussão nova ainda, lógico, baixo, a implantação dos sistemas de BRT, como nós temos aqui no eixo Anhanguera, né, e a previsão aí de concluir uma obra que já demora muito mais do que precisa, que é o eixo Norte-Sul, a criação de ciclovias, e aqui nós temos a diferença de cores, né, o laranja é o que está em projeto ainda, o amarelo, né, o laranja é o que está sendo construído, e aqui, em uma cor mais escura, um azul mais escuro, é o que está em operação, né, então nós vemos aí as ciclovias, né, em operação, mas com poucos projetos ainda, uma influência baixa, os corredores de ônibus, né, os corredores exclusivos de ônibus, né, muitos projetos, mas baixa operação ainda, os corredores viários, né, totalmente exclusivos, as faixas exclusivas, algumas em operação, poucas em projeto, nós temos muitas faixas exclusivas aqui em Goiânia, mas essa faixa exclusiva, ela tem uma limitação de operação, ela vai atender a médias massas de população não grandes, né? Os sistemas inteligentes de transportes, que podem aí facilitar tanto a operação do tráfego, né? Aqui a Rede Móvel utiliza um sistema inteligente de transportes para estar controlando aí, fazendo o controle da frota de ônibus, né? O metrô, a gente tem poucas iniciativas, né? Monotrilhos também, algumas obras viárias, outros, né, principalmente se enquadram nessa categoria, principalmente os intermodais, as patinetes, né, aqueles veículos elétricos que também influenciam, né, a mobilidade urbana, projeto executivo, né, com cronograma, a gente está aqui vendo que está zerado, né, teleféricos para regiões montanhosas, resolvem sim. A gente tem um complexo do Alemão, o Morro do Alemão no Rio, que tem um transporte por teleférico. Na Bolívia também temos a experiência de Medellín. Os trens urbanos, né, onde eu tenho muita coisa em operação, mas não existe nenhum projeto, foi um transporte que foi esquecido já. O VLT, onde existem muitos projetos, pouquíssimas obras e pouco ainda, né, em operação. E o total, geral. O que a gente vê aqui no final desse gráfico, né, desse total geral? Temos algumas coisas em operação, quase o mesmo tanto do que tem em operação nós temos em projeto, mas a construção ainda deixa um pouco a desejar, né? Aqui a gente vê os empreendimentos da mobilidade urbana sobre o enfoque da evolução da quilometragem operacionalizada no transporte público, né? Então nós vemos aí que esses empreendimentos, né, eles foram, de uma certa forma, começaram a ser pensados, né? Mas a gente tem pouquíssima coisa ainda, termos de extensão acumulada, né, a partir do ano de 2013. E o que a gente vê aí como tendências, né? Quais são essas tendências para esse transporte público? Para tentar sanar todos esses problemas que nós vimos surgir. O que eu posso dizer para vocês que qualquer um de nós pode sentir aí na pele, com o passar dos anos, de qualquer tipo de transporte que você esteja. Mas eu vou dar um exemplo como transporte privado, transporte de carro. Acho que todos vocês, em seus deslocamentos diários, com o passar dos anos, veem aumentar 5 minutos no relógio por ano. O transporte público, 10, 15. Ou seja, cada vez mais nós estamos ficando mais presos no congestionamento, no transporte. E tem uma frase que eu aprendi com uma professora e eu repito porque eu gosto muito. Eficiência em transporte é tempo de viagem curto. Eficiência em transporte é tempo de viagem curto. Não adianta nenhuma solução que vai trazer mais conforto, que tenha ar-condicionado, se eu tenho um tempo de viagem acrescido. Esse conforto não me cativa, tá? Então eu vou ter que ter sempre esse equilíbrio tempo e custo. Tempo e custo, mas se cabe no meu custo, eu vou escolher o que me dá um deslocamento mais rápido. Então, o que a gente pode ver que são os desafios do transporte público, principalmente no pós-pandemia? O investimento maciço nos padrões de segurança e saúde. Hoje nós temos aí, existem estudos
eu não abordei aqui, porque eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esses dados, mas de primeira mão, né, eu concordo com eles. Nós tivemos aí esse impacto da Covid, a questão do transporte público, da aglomeração do transporte público, e nós estamos vendo aí com dados das empresas que mostram que cada vez mais o transporte público não é um vilão nessa transmissão de Covid. Apesar das aglomerações que acontecem, as aglomerações geralmente elas acontecem com as pessoas de máscara, com as pessoas tendo um pouco de cuidado. Então tem alguns estudos que mostram que o transporte público está, né, separado ali das altas dos contágios de Covid. Mas o que a gente vê como tendência? Que existe um foco em manter esses procedimentos de segurança e higiene que já estão em prática e tornar esses esforços altamente visíveis para reforçar aí que o transporte público coletivo é seguro. Tá? Nós estamos falando um pouco agora de higiene, de saúde, mas todos nós sabemos de todo o impacto na segurança mesmo, em termos de assalto, de acidentes, que o transporte público às vezes causa uma percepção ruim para aquele usuário. Então ele não cativa outras pessoas. Então esse é um dos focos. Um outro paralelo, a necessidade de consolidação dos sistemas online. O que é isso? O gerenciamento remoto de hardwares e processos operacionais. Nós já temos aqui em Goiânia, né, na operação lá com a Rede Mob, o ITS for Mobility, que é um sistema inteligente para controle da frota. Além disso, a redução de custos de manutenção, tentando fazer uma manutenção mais organizada, né, ver ali qual que é o veículo ou parte da rota que está precisando de uma atenção maior. A agilidade na tomada de decisões, ela não ser tão morosa, o transporte público está deixando de acompanhar a dinâmica da cidade, né? Nós precisamos ser mais ágeis, e isso vai influir na última característica que eu vou apresentar para vocês. Uma oferta de melhores serviços para os usuários, né? O que a gente vê hoje? As companhias lutando para cativar novos usuários, sem colocar ali investimentos maciços para fidelizar os usuários que já estão no transporte público. Além dessa oferta de melhores serviços, possibilidades variadas de integração com outras soluções, a integração multimodal, os anéis tarifários, as integrações tarifárias, como colocar esse transporte mais rápido, mas mesmo assim cabendo, né, no bolso da sociedade. Uma ascensão desses hubs de mobilidade. De que forma? Incentivando uma caminhada, né? Fornecendo suportes para bicicletas em ônibus e trens, incentivando essa multimodalidade. Quem é usuário do transporte público sabe que ali o grande gargalo estão nas linhas alimentadoras, que funcionam às vezes com uma planilha, com intervalos horários maiores, né? Dependendo da região, de 40 em 40 minutos, de 1 em 1 hora, né, para que essa linha não seja tão deficitária, porque o número de passageiros no entrepico é muito baixo. Nós temos que lembrar que o transporte público é um negócio, como um outro qualquer. Se o governo não oferecer apoio, desconto em imposto, subsídio de tarifa, e essa tarifa for repassada diretamente para o consumidor, essa tarifa vai ser cara, porque nós temos, sim, linhas deficitárias, né? Então, quando eu compartilho e faço essa alimentação favorecida com segurança por bicicleta, eu começo a resolver, de uma certa forma, o problema da alimentação. Oferecer programas de compartilhamento de bicicletas. Nós já temos um programa assim aqui na nossa cidade, mas ele é muito incipiente, ele precisa crescer mais, e ele precisa crescer mais nas regiões periféricas, para trabalhar em conjunto com o trem. Tá? Em vez de estar concentrado nas áreas centrais, onde as pessoas têm vários tipos de transporte, né, ali para utilizar. E habilitar outras conexões de trânsito local e regional, né? Às vezes a integração com as linhas intermunicipais, os terminais próprios para motos e carros em regiões mais afastadas, que a gente vê em vários locais no mundo, né? Um foco na micromobilidade integrada do transporte público, né? Tendo a introdução e a popularidade de novos modos de transporte pessoal, como as scooters, as bicicletas elétricas, os carros compartilhados, inclusive, eles podem potencialmente acelerar essa transição à medida que se tornam mais comuns e eles começam a ser aceitos aí
nas estruturas regulatórias. É claro, gente, que não se resolve transporte com um único modo de transporte. Eu não resolvo transporte sem uma regulamentação muito eficaz e inteligente. Para isso, eu preciso entender quem é meu usuário. Eu tenho que ter um foco nesse usuário, né? A experiência do cliente, ela desempenha um papel crítico no aumento do número de passageiros. Hoje é muito comum, quando se faz pesquisas de percepção do transporte público, ouvir de pessoas que naturalmente não usam ou nunca usaram o transporte público dizer que ele é ruim. É uma percepção que se tem disso. Se eu não foco no usuário e eu não tento deixar o usuário satisfeito com esse tipo de transporte, a propaganda é ruim, né? Então, mesmo a pessoa que não usa vai achar que ele não é bom. Então, é por isso que cada vez mais é preciso focar na construção de plataformas digitais integradas. Hoje já existe, aqui no Brasil mesmo, né, um aplicativo mundial, que onde você vai em qualquer cidade, você consegue ver ali quanto tempo você gasta para deslocar a pé, de bicicleta, de transporte por aplicativo, de transporte público, onde é que estão os pontos de transporte público, de bicicletas compartilhadas, de carros compartilhados. Então, eu preciso integrar todas essas plataformas, né, para oferecer diversos canais de pagamento. Existem estudos, principalmente na Ásia, né, que tem um transporte público muito evoluído devido ao número de pessoas mesmo, mas onde a pessoa dentro de um smartphone, ela paga qualquer tarifa de qualquer transporte, intermunicipal, interregional e transporte público. Então, isso é uma tendência de crescimento, né? Mas eu preciso, né, melhorar o uso de dados, entender melhor o meu cliente, né, não o meu usuário, mas o meu cliente, e ter um esforço para melhorar a experiência dele no deslocamento da cidade. E oferecer também opções multimodais integradas, digitalmente, também é uma forma de integrar, de entregar uma experiência mais integrada aos passageiros. Hoje, o que nós temos, né? Parece que o passageiro do transporte público, principalmente quanto mais afastado do centro da cidade ele está, ele tem uma experiência marginalizada. Eu já ouvi muitas pessoas falando de quem precisa do transporte público sofre, todos nós precisamos. Né, não tem um escritório, uma instituição de ensino, um órgão público que funciona sem um transporte público. Isso a gente sente na pele quando tem alguma greve, né? Então, nós precisamos integrar isso como uma opção, como a primeira opção motorizada da população da cidade. Tá? Então, para ele crescer e para ele ter o seu lugar e ser efetivo, né, ter uma eficiência, uma eficácia competitiva, eu preciso priorizar esse transporte dentro do planejamento da cidade, como já preconiza, né, desde 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu só preparei essa rápida apresentação, pessoal, só para a gente estimular aí as perguntas mesmo e conversar um pouco mais aqui sobre o transporte público. Eu agradeço a audição de vocês, deixo aí o meu contato, se alguém quiser uma conversa depois, críticas são muito bem-vindas também. Agradeço a audição de todos.